Voltamos ao vivo, então, com as nossas equipes que estão posicionadas ali no debate realizado pelo Grupo Bandeirantes, com a participação de outras emissoras e veículos de imprensa, como a Jovem Pan. E eu quero perguntar aqui para vocês, quem foi o vencedor deste primeiro debate? Esvaziado, mas que, porém, reuniu 3 candidatos, Ronaldo Caiado, Augusto Cury e Renan Santos. Para você, Denise Campos de Toledo. Eu acho que o Renan conseguiu marcar uma posição como uma alternativa mesmo, em meio à polarização. Ele criticou tanto o presidente Lula como o Flávio Bolsonaro e ele conseguiu apresentar projetos dele. Ele mostrou o livro amarelo, mas independentemente disso, ele foi falando de várias propostas que ele apresenta que pode ter aderência junto ao eleitorado. Preocupações com relação ao emprego, com relação a empreendedorismo, segurança. Ele foi citando vários pontos e eu acho que o próprio comportamento dele, essa crítica mais pesada, eu acho que tem uma aderência dos dois lados de quem tem uma rejeição a um ou outro candidato, o presidente Lula ou então o Flávio Bolsonaro. Ele foi muito contundente, ele não teve medo. Agora imagina um debate que os dois estivessem presentes, o que haveria de pedido de direito de resposta. Não é? Ele não poderia falar nesse mesmo tom, seria interrompido toda hora para pedido de direito de resposta, mas esse tem sido o discurso dele. Ele não tenta buscar aquele bolsonarista raiz mesmo, que está fechado junto com o presidente Bolsonaro e agora está fechado também com o Flávio Bolsonaro. Ele se coloca como um candidato de direita, por isso ele também critica o presidente Lula e eu acho que ele foi muito firme com as convicções dele. Augusto Cury se perdeu em vários momentos, fez uma brincadeirinha lá, outra lá, muito sem graça, teve aquele início péssimo, que ele não quis participar, depois disse que participou, ele causou, só queria holofote para ele e a gente percebeu que depois ele repetiu as mesmas frases, as mesmas coisas. Caiado eu achei muito calmo. Ele foi muito, assim, pouco enfático em algumas coisas. Vibes, sorrindo, muito feliz. Ele tinha que marcar uma posição contra Renan, por exemplo, que os dois estão disputando para um passar à frente para ter condição depois de competir com o Flávio Bolsonaro. Eu acho que Caiado foi muito calmo, embora tenha defendido as propostas dele. Meus amigos, eu vou ouvir aqui a opinião de vocês, só lembrando que a nossa equipe está posicionada lá e os candidatos devem sair. Então, se eles conversarem com a imprensa, eu vou interromper vocês rapidamente, aquele corte rápido, a gente vai para a entrevista e depois volta com a opinião. André Marsiglia, para você, quem levou essa? Olha, o Renan, também acho que o Renan. Acho que o Caiado, já vi ele diversas vezes falando, é uma pessoa contundente, dessa vez estava good vibes, como você bem disse. Você até mencionou aqui nos bastidores, a gente fica conversando e acompanhando. E você estava dizendo que o Caiado não conseguiu trazer também dados necessários para defender ou sustentar as teses dele ali durante o debate, né? Exatamente, faltou, por exemplo, ele falou do Dark Horse, ele não explica o que era, falou dos milhões, ele não explica quantos milhões, esses dados que fazem com que as pessoas entendam do que ele está falando. Nem todo mundo compreende esses termos que, enfim, circulam na imprensa ou entre os candidatos, mas ele está falando com um grande público e precisa, então, se explicar melhor. Eu acho que faltou essa contundência, faltou essa malícia também na hora de trazer esses termos ou esses dados. O Augusto Cury, acho que deu uma palestra, né? Estava mais nesse lugar de uma palestra, algo assim. Que ele está mais acostumado. Estava vendendo sonhos. Vendendo sonhos e tal. É uma outra é uma outra abordagem, não está acostumado. É normal, né, que ele estivesse nessa. E eu acho que também havia entre eles um acordo tácito, que era o seguinte, de não ficarem se atacando. Porque como só eles foram, os que não foram acabaram se tornando alvo deles. Então, talvez não tenha havido um ataque entre eles, o que também baixou um pouco esse nível de contundência de todos. O Renan Santos manteve esse nível de contundência e eu acho que o Renan, independente de ter havido ou não a contundência, ele já teria vencido esse debate. Por quê? Porque ele não é um personagem da televisão. Ele não é alguém conhecido do grande público. Ele é alguém conhecido muito mais nas redes, muito mais pelos mais jovens. Então, ele ter o espaço da televisão no debate, da imprensa aberta, da TV aberta, para ele já seria uma vitória de saída e ele venceria. Mas ele ainda assim conseguiu essa contundência.